meus lindões Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu tô aqui, ó, toda inspirada em Vikings, bem laguerta pra vocês, pra contar alguns aspectos da história real por trás da série, porque sim, Vikings é inspirado em fatos. Pra quem não sabe, a série Vikings é inicialmente inspirada nas histórias de Ragnar, que foi um dos heróis nórdicos mais conhecidos, e a história acaba explorando como que foram as suas invasões e a sua conquista de terras, e essa história, ela foi inspirada em 44 manuscritos das sagas lendárias. E agora a sexta e última temporada da série tá chegando com exclusividade no Fox Premium no dia 5 de dezembro. E se você não tiver em dia com a série ou ficou interessado nesse contexto, relaxa que dá tempo de você maratonar até a estreia dessa última temporada, porque o Fox Premium tá com o sinal aberto até o dia 25. Então aproveita, corre, maratona tudo aí que você consegue ficar por dentro de tudo até a estreia. E claro, pra ficar por dentro de todas as novidades dos filmes da série, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão. Os verdadeiros Vikings viveram na Escandinávia entre o século 7 e o século 11, que hoje em dia é localizado na Suécia, Noruega e Dinamarca. Eles foram muito importantes para a agricultura, o artesanato e o comércio marítimo, e tem alguns historiadores que acreditam que eles foram os primeiros a explorar os mares do oeste da Europa. E por causa dessas expedições, eles criaram os Dracas, que são os navios que conseguem fazer uma longa distância e também são bons para guerra, e por isso ficou mais fácil deles invadirem alguns territórios. Existia uma hierarquia entre os Vikings que a gente consegue ver na série. O rei, por exemplo, ele cuidava das decisões militares e também religiosas, e os Jarls compartilhavam as decisões militares. E também existiam os nórdicos livres, que eram trabalhadores e também mulheres, além dos escravos, que geralmente eram pegos das batalhas, então eles eram geralmente estrangeiros. E olha que legal, mesmo lá no século 7 e 11, as mulheres elas tinham grande importância na política e na religião, muito mais do que algumas populações cristãs, e algumas acabavam sendo guerreiras também, como a laguerta que a gente acompanha na série. Inclusive até saiu uma matéria há um tempo atrás que todo mundo compartilha até hoje, falando que um líder viking na realidade foi uma mulher, porque foi comprovado geneticamente. Na época que eles acreditavam que era um líder viking, eles falaram que é por causa da quantidade de armas que estavam ali, mas recentemente foi comprovado geneticamente que esses ossos pertenciam a uma mulher nessa corva em Birka, e ela era responsável pela estratégia das batalhas. E falando na laguerta, a personagem ela é uma junção de vários fatos históricos, mas a gente consegue se aprofundar mais na história dela por causa do livro Gesta Danorum, que foi escrito por Saxo, que era um historiador do século 11, e ele escreveu várias histórias sobre a Dinamarca. Esse livro ele é semi-ficcional e é composto por 16 unidades. E justamente pelo livro ser uma história semi-ficcional, há quem diga que o escritor se inspirou na história das Amazonas para escrever a história da laguerta. E também tem quem acredita que a história dela é inspirada na Thorgerd, que é um dos mitos nórdicos. Na história real, o Ragnar salvou algumas mulheres que estavam sendo humilhadas pelo rei Fro, e tem até quem diga que na realidade elas meio que se vestiram de guerreiros e também lutaram para vingar a humilhação que elas sofreram. Só que nessa batalha ele acabou apaixonado assim pela laguerta, porque viu que ela era uma guerreira muito veroz, principalmente por causa das suas habilidades em combate. E olha só, mesmo ele sendo esse homem forte, ele tentou conquistar ela diversas vezes, mas ele só conseguiu conquistar realmente depois que ele pediu ela em casamento. Antes disso, ele teve que lutar contra os animais dela, que era um urso e um cachorro. E aí depois disso parece que ela começou a gostar dele. E aí quando eles casaram, eles tiveram 3 filhos. O primogênito é o Fridleif. Na série é o Bjorn, que é um personagem conhecido das histórias nórdicas, a gente já vai falar dele já já, mas eles também tiveram mais 2 filhas que nunca foram registradas. Só que esse casamento não durou muito assim como foi mostrado na série, porque o Ragnar, ele foi para uma guerra na Dinamarca e acabou que ele se apaixonou pela Tora, que era filha de um rei da Suécia, e acabou que ele se separou da laguerta depois disso. Só que ele acabou se envolvendo em outra guerra na Dinamarca e acabou pedindo ajuda para a laguerta. E por causa disso, ele acabou vencendo a batalha e eles voltaram juntos para Noruega. Para quem acompanhou a série sabe que eles foram bastante fiéis em alguns aspectos dessa história. Na série, o Ragnar nem chegou a casar com a Tora, ele casou com a Aslug no lugar dela. E essa história aconteceu com a Aslug na série. Agora, já
já a morte do Ragnar foi algo bem diferente do que foi mostrado na série. Na história real, a Laguerta que matou ele depois de uma discussão. E depois disso ela assumiu o trono e começou a governar sozinha o lugar. Já na série, o Ragnar morreu por causa do rei Egil. Ele foi colocado em cima de uma jaula suspensa de um covil de serpentes venenosas e ele finalizou antes fazendo um discurso sobre Odin. Inclusive, a parte religiosa da série é bem similar com a história real, que era esse culto de vários deuses. Eles acreditavam em 9 mundos que estavam interligados de uma energia chamada Yggdrasil. E eles acreditavam que os deuses nórdicos iam morrer e dar à luz a uma nova era e a novos mundos. E foi a partir da religião que se deu o fim à era Viking. Foi de uma forma bem orgânica, porque eles acabaram sendo influenciados pela religião cristã. Como eu falei, o filho primogênito da Laguerta e do Ragnar se chamava Fridleif, e na série é o Bjorn. Na história, o Bjorn era um rei da Suécia que era um dos primeiros da dinastia Mansa, e ele ficou muito conhecido por causa das suas explorações no Mediterrâneo, em que ele invadiu e destruiu a Espanha, a França e a Itália. E ele era filho do Ragnar com a Aslog. Já o Ragnar, que é seu pai, vem da junção de histórias de guerreiros diferentes, mas também tem quem acredite que esses guerreiros diferentes na realidade eram a mesma pessoa, só que isso nunca foi historicamente comprovado. Um deles é o rei Guerreiros, que invadiu Paris e comandou parte da Dinamarca. E ele seria o filho de Sigurd, que era um rei da Suécia e que ele casou 3 vezes, primeiro com a Laguerta, depois com a Tora e depois com a Aslog. O seu grande ataque aconteceu em 845, que ficou conhecido como Cerco de Paris, em que eles invadiram através do rio Sena com 120 navios. E falando na família do Ragnar, outra grande diferença da série é o seu irmão, o Rolo, que ficou muito conhecido pela série por ter traído o Ragnar. Na história real, eles nem eram irmãos. O Rolo, na realidade, ele era filho de um rei chamado Ragnald, que era o rei da Suécia, e o nome dele era Rolf, ou Rolão para os íntimos. Ele ficou muito conhecido historicamente por invadir a França em 911. Ele invadiu a França pelo rio Sena, mas também ele teve uma boa tática de guerra, porque ele usou o corpo dos bichos dos franceses, e quando eles foram atacar, eles tiveram que recuar porque o cheiro estava muito forte. Sério, alguém fecha o acesso do rio Sena, porque historicamente foi comprovado que a França tá bem frágil por ali. E o rei francês permitiu que eles ficassem por lá se eles protegessem a França dos homens do norte. E acabou que o Rolo se converteu ao cristianismo e casou com a filha do rei Charles III. E também na história a gente tem o Ivar, o Sem Ossos. Ele de fato foi conhecido com esse nome, mas a gente não sabe exatamente o porquê disso. Tem quem acredite que ele nasceu geneticamente com os ossos defeituosos e ele era filho do Ragnar com a Aslog. Em uma das histórias contadas, ele e os seus irmãos foram responsáveis por matar o rei Egil, que faz sentido para justamente ter vingado a morte do seu pai. Só que historicamente, na realidade, eles fizeram um acordo com o rei. E nesse acordo, o rei Egil se deu muito mal, porque ele disse que eles poderiam ficar com a quantidade de terra que o couro de um boi conseguisse cobrir. Só que o Ivar foi muito inteligente. Ele cortou um corte bem fino do couro e ele conseguiu esticar tanto que ele conseguiu envolver uma fortaleza inteira. Isso o rei Egil nunca imaginaria. E o Ivar, ele era muito conhecido por ser um viking brutal e por isso ele acabou se tornando o líder dos guerreiros Berserk. Esses guerreiros, eles acreditavam que Odin encarnava eles antes da batalha e por isso eles tinham uma fúria incontrolável. E ele também foi responsável por invadir a Inglaterra. E o interessante é que nessa 6ª e última temporada, a batalha entre os tronos vai acontecer justamente entre o Ivar e o Bjorn, que na série tem mães diferentes. Inclusive, deixa aí nos comentários para quem que é a sua torcida. Bjorn? E o Floki, ele foi assim, meio inspirado num viking que se chamava Floki Velgerson, que fundou a Islândia. A gente viu isso na 5ª temporada e esse viking, ele viveu lá até a sua morte. Eu gosto muito dessas histórias reais versus a história da série, porque a gente consegue entender o porquê de algumas decisões e também entender como que a realidade ela foi melhor conduzida aí pra ficção. Mas deixa aí nos comentários, tem mais alguma história real
real que você conhece sobre Vikings e eu não falei nesse vídeo? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam que vocês conseguem acompanhar toda essa saga lá no Fox Premium, que tá com o sinal aberto até segunda-feira, dia 25, pra gente chegar lá no dia 5 de dezembro e conferir a 6ª temporada e última de Vikings, que promete ser a melhor de todas. Eu tô mega ansiosa, e vocês? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!